Então vamos agora comentar um pouco do Evangelho de hoje para você descobrir e perceber algumas coisas interessantes que estão ali meio que escondidas e nós queremos trazê-las à luz. Eu quero dizer o seguinte: nós não queremos inventar nada aqui. Não somos grandes teólogos, não, vamos dizer assim, queremos fazer exegese bíblica e tudo mais. Mostrar para você a riqueza do Evangelho, né? Hoje, estou só aguardando o Alexandre aqui entrar. O Alexandre voltou, ok? Então hoje nós vamos comentar assim rapidamente o Evangelho de hoje, que é a cura do leproso, que está no capítulo 1 de Marcos, versículos 40 a 45. Eu vou ler rapidinho, porque ele é bem curto, não é? Vamos lá. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: Eu fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a Glória a vós. vós, Senhor. Nós queremos com essa passagem fazer um aceno para 3 pontos muito breves, né? O primeiro ponto é aquilo que se encontra no versículo 41, que é a frase que Jesus diz assim: Eu quero, fica curado. Vamos reconstruir a cena. Jesus está diante de um leproso. Portanto, o leproso se aproxima dele e diz: Me oferece uma cura, eu quero ser curado, né? Se queres, tens o poder. Jesus, perceba isso. Jesus, pelo poder da sua palavra, diz: Eu quero, fica curado. E pelo poder da sua palavra, aquele homem fica curado. O que é isso? É o poder criador e transformador da palavra. E aqui se aponta para 3 realidades. Aquilo que nós ouvimos no livro do Gênesis: faça-se a luz. E a luz se fez. Mas também para aquilo que nós temos de tão caro para dos sacramentos, 2 sacramentos em especial, que mostram este poder transformador de Cristo, que é a realidade da Eucaristia e a realidade da confissão. Alexandre? Opa, muito interessante. Eu falei agora há pouco, na primeira parte, na introdução, sobre como, às vezes, o Evangelho ele nos traz verdades, essas verdades estão conectadas com outras verdades do Evangelho, que aparentemente a gente não via conexão. Tem um salmo, né, que fala assim que o Senhor, ele, agora me falhou a palavra, o Senhor, ele resiste aos soberbos, mas ele exalta a sua graça aos humildes. Ele dá a sua graça aos humildes. É muito interessante, Jefferson, a gente fazer essa conexão com aquilo que o próprio evangelista São Marcos falou no início do seu livro, no capítulo 1 mesmo, né? Uma das primeiras coisas, lá não é bem detalhado, mas é dito antes um pouquinho, a respeito da tentação do deserto de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler bem se nós lermos bem esse trecho aí do pedido do leproso, nós vamos ver que é semelhante ao pedido que o próprio diabo faz a nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele falou, Senhor, se queres, me cura. Mas ele falou que ele se ajoelhou de uma maneira humilde. Como que o diabo fez? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Olha a soberba. O Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele exalta aos humildes. Vejam aí o salmo sendo vivido na prática. E nós temos a mania, Jefferson, eu vejo isso em muitas confissões protestantes, principalmente aquelas mais eivadas de teologia da prosperidade, onde a pessoa se dirige a Deus como quem se dirige a alguém que deve alguma coisa a ela. Não, querido. Diante de Deus, nós somos todos o quê? Pedintes. Mendigos. Pedintes. Mendigos. Vai te ofender? Não tem problema. O problema é seu. Nós somos leprosos mesmo. Porque nós estamos chagados com o pecado. Deus é puríssimo, é santíssimo, é altíssimo, é elevadíssimo. Tem 9 coros de anjos até você chegar nele. Nós somos isso, leprosos. Nós somos aqueles que comem as migalhas que caem, como caem da mesa. Certo? Então, nós temos que nos dirigir a Deus sabendo quem somos, sabendo onde nós estamos. Sabendo quem somos, sabendo onde nós estamos, sabendo a nossa condição de pessoas que dependem totalmente de Deus, reconhecendo a nossa condição, pedir humildemente, Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. Porque às vezes, meu filho, Deus pode não querer também. Eu achei muito legal, há uns dias atrás, eu ouvi alguém falando assim, olha, cuidado com o que você pede a Deus, sabe por quê? Porque Ele pode te dar. Eu não vou falar aqui agora, a gente vai deixar isso, eu vou deixar esse doce na boca de vocês até uma outra oportunidade. Me cobre isso depois, viu, Jefferson? Deixa eu te explicar uma coisa. Se Deus te der tudo o que Ele quer, e você continuar não querendo Deus, você vai ter tudo e não vai ter Deus. E ter tudo sem Deus se chama inferno. Alexandre, não entendi. É para não entender mesmo, é para você pensar. Tá bom? Ter tudo sem Deus, ter tudo, essa soberba, eu quero tudo, é tudo meu, eu determino, eu posso. Ter tudo sem Deus se chama inferno. Então, esses 2 acenos que, vamos dizer assim, a Escritura nos alarga, né? Primeiro, a questão do poder que Cristo diz, eu quero ser curado. E o homem fica curado, que é a mesma ação que nós ouvimos nos sacramentos da confissão e da Eucaristia. Porque no sacramento da Eucaristia, Jesus na última ceia diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O poder da sua palavra, o poder criador, daquele faça-se a luz, é o mesmo aqui, e a luz se faz, e o pão se transforma em corpo, e o vinho se transforma em sangue. Aí você olha para a confissão o Evangelho de João, quando diz, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados de quem vocês não perdoarem serão retidos. E é isto que nós escutamos quando nos confessamos. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E automaticamente, com o poder da sua palavra, o nó se desfaz. Os pecados eles são perdoados. Com o poder da sua palavra. Este é o primeiro aceno. E o segundo aceno é este que o... Jefferson, só me permita mais uma colocação aí. É que o leproso, veja bem, ninguém nasceu leproso. Se tiver algum médico aí, enfermeiro, alguém da área de saúde, me corrija, mas até onde eu sei, ninguém nasce com lepra. Né? Ninguém nasce todo ferido. Existe um síndrome de Arlequim, que a pessoa nasce com a pele meio grossa. Mas lepra ou hanseníase, eu nunca vi dizer de ninguém que nasceu com isso. Tá? Você não nasceu leproso, mas você se torna leproso. Você se torna leproso. Ok? E no momento em que Jesus cura aquele homem, ele volta a ser
semelhante, no sentido de não ter mais a lepra. Ele se torna mais parecido com aquilo que ele era quando nasceu. Mais parecido com aquilo que ele foi feito para ser. Porque ninguém nasce para ser leproso. Você não nasceu. Deus não fez você para ser um leproso, para você ter qualquer doença. Você tem porque a vida é a vida, né? A gente pega doenças aí, igual eu tenho rinite, por exemplo. Falei lá. Né? Mas você adquire aquilo. Então, a palavra, eu falei na primeira parte, Jefferson, a palavra, ela adentra na nossa vida para nos tornar, né, e ela não macula aquilo que nós somos. E ela tem um resultado, que eu não falei antes, é te tornar mais pleno, mais elevado, no sentido de você se tornar mais aquilo que você foi feito para ser, para a honra e glória, imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade é isso, é você ser aquilo que você foi feito para ser. E você foi feito para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus na Terra. Ou seja, mais parecido com o Deus encarnado na Terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra, ela entra para isso. Ela não entra para te destruir. Ao contrário da palavra do diabo. O diabo fala para você, olha, se você, né, comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. Veja bem, o ser humano tem a vocação de ser semelhante, de ser parecido com Deus. O próprio Cristo nos prometeu, seremos deuses em Deus. Em Deus. Mas o diabo fala, olha, você vai ser semelhante a Deus. Mas ele corta, ele trunca. Ele fala a verdade, mas cortada. E aí você, quando você cai na tentação do diabo, certo? Você fica distante, você perde. É a queda. E foi a queda com ela. A palavra de Deus, ela te torna mais semelhante, mais parecido com aquilo que você efetivamente deve ser. Então, esse segundo ponto que o Alexandre coloca tem muito a ver com a vida de oração. Veja o pedido humilde do leproso e a exigência demoníaca de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, transforma isso aqui. O leproso não. Se queres, tens o poder de curar-me. Olha que duas atitudes extremas, diversas. O pedido humilde e a exigência demoníaca. Né? Então, o nosso relacionamento com Deus na nossa vida de oração é assim, eu sou um mendigo, dá-me o pão de cada dia. Então, esses dois acenos da palavra de Deus. Alexandre, quer falar mais alguma coisa? Ou podemos partir para o terceiro? Não, só a respeito ainda do segundo, é que nas palavras do leproso, assim, a humildade não foi só no sentido de reconhecer que ele é leproso e de reconhecer que Jesus Cristo é Deus, tinha poder para curá-lo. É uma humildade que vai um pouco mais além. Além, Jefferson, no seguinte sentido, Senhor, se queres, podes me curar. Esse se aí é muito importante, porque me parece que ele pressupõe o seguinte, olha, Senhor, se o Senhor quiser que eu permaneça assim, tá bom. Senhor, eu sou assim. Ele reconhece, olha, eu tenho isso. Eu não amaldiçoo o meu estado de leproso, mas se queres, me cure. Quanta gente, às vezes, pede uma cura, pede algo a Deus, e fica 24 horas por dia reclamando do seu estado atual. 24 horas murmurando, resmungando a Deus, querendo, sabe, que Deus mude à força a sua situação. O mendigo, ele parece, de alguma maneira, aceitar aquela situação. Senhor, se queres, me cure. Essa é a humildade dele, de alguém que sabe, reconhece a sua situação. Não é aquele que reconhece apenas que Cristo é maior que ele, tem poder, mas ele reconhece o que ele já é. E o que eu sou, o que é um leproso. Eu estou assim, e eu careço da misericórdia de Deus. É só isso mesmo. A humildade do mendigo, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Que a gente costuma imaginar, melhor dizendo. Uhum. E aqui nós queremos fazer um último aceno para apontando aquilo que nós vamos viver na próxima quarta-feira, que é o início da quaresma, com a quarta-feira de cinzas. O evangelho de hoje também já nos aponta este caminho para a quaresma. Não podemos simplesmente, chegou a quaresma, hoje é quarta-feira de cinzas, jejum, abstinência, pronto, vamos começar o tempo quaresmal. Não.
O evangelho de hoje já nos prepara para aquilo que nós vamos viver durante os 40 dias. E o que é? É nos apresentar diante do Senhor com as nossas lepras e pedir: Senhor, olha para as minhas lepras, olha para as minhas mazelas. E é uma hora de você olhar para si mesmo e dizer: o que é que nessa quaresma eu preciso apresentar ao Senhor para que Ele mude com o poder da sua palavra? Eu preciso me apresentar para apresentar as minhas mazelas, as minhas misérias, as minhas lepras, como este leproso de hoje se apresenta diante do Senhor. Nós não queremos nos apresentar com uma capa de santidade sem ser santo por inteiro, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso sentir. Nós queremos nos apresentar puros diante do Rei dos Reis um dia, né? Então, qual é o percurso, o caminho que você vai percorrer durante esta quaresma? Quais são aqueles os que você quer trabalhar de virtude na sua vida, de combate àquele determinado vício, aquele determinado pecado? Qual é a tua lepra, meu irmão? Oi? Cortou aqui, Alexandre? Jefferson. Opa. Estou aqui, estou te vendo. Pode falar. Ah, você está me vendo aí? Tá me ouvindo bem? Sim, Cortou aqui. sim. É muito interessante essa questão aí do leproso também, porque o leproso, pela lei, ele era um excluído, né? Ele não podia viver no meio das pessoas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra com essa cura do leproso que a graça dele é maior do que a lei. Não no sentido de que abole a lei, mas no sentido de que abrange a lei e completa. A lei é como se fosse um pedaço da completude do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o grande ensinamento aí, nesse terceiro ponto, é o seguinte: não importa a ferida, desculpa, tá, gente? Não importa a ferida que você mostre para nosso Senhor Jesus Cristo. O importante é que você pede e reconheça a sua situação e reconheça, fala: olha, Senhor, se queres, pode me curar. Tem gente, eu já conversei com pessoas, Jefferson, que elas desanimavam, por assim dizer, da igreja, da vida de fé, da vida de oração, porque elas achavam que o pecado delas era algo grandioso demais para ser curado, para ser remido. Você percebe que tem uma espécie de soberba aí? Quer dizer que você, o ser humano, que nada mais é, falando em termos astronômicos, nada mais é do que um pouquinho de poeira cósmica, poeira de estrelas, você está achando que o seu pecado pode desafiar o Deus Todo-Poderoso? Você acha que você é muito humilde, achando que o seu pecado não pode ser perdoado? Não, você é tremendamente soberbo, é isso que você está sendo. Tem pessoas que desanimam. Igual pessoas, às vezes, que pecam muito tempo por fornicação, pecados sexuais de qualquer ordem, traem a esposa, traem o marido. Não, querida, pega a sua ferida e mostre. Fala: Senhor, a minha ferida, a minha chaga, a minha lepra, a minha podridão é esta daqui. Isso me envergonha muito. Eu já fiz esse tipo de oração, Jefferson. Falei: Senhor, estou falando aqui para o Senhor. Eu tenho algumas imagens, além dessa que vocês estão vendo aqui, do Pantocrator, eu tenho umas outras imagens, eu gosto de rezar e meditar olhando para elas, porque a imagem, né, ela serve para isso, para fazer você lembrar mais ainda de Deus, né? E sem elas também a gente faz um esforço a mais, né, mas aquilo ajuda. E eu fiz a oração seguinte, falei: olha, meu Deus, eu me envergonho muito disso que eu estou falando, eu não aguento nem olhar para cima, eu não aguento levantar meu pescoço. E eu fui curado, graças a Deus, daquele mal, sabe? E é mostrar humildemente a ferida: Senhor, se queres, está aqui a minha ferida, o Senhor pode me curar. E a graça de Deus, que abrange a lei, aquela lei que fazia o leproso ficar excluído, a graça vai curar aquela sua ferida. E aí a gente lembra da confissão que o Jefferson falou. No momento que você se confessa, você é limpo dos seus pecados, e aí você está devolvido ao corpo de Cristo. Semelhante a um leproso que, depois de curado, ele volta a fazer parte do convívio das pessoas. Certo?
Então, não importa o tamanho da ferida, a profundidade da ferida, o fedor, tem bicho, tem varejeira, berne comendo ali. Você mostra que não fica achando que o seu pecado, tá, que ofende a Deus, de fato ofende. Ele ofende, mas ele não é um desafio para Deus. Você não está, de alguma maneira, digamos assim, horrorizando Deus com o seu pecado. Deus já viu coisas muito piores, provavelmente. Ele viu um próprio anjo de luz pecar. Você acha que ele vai se ofender com o seu pecado? Ele vai ficar horrorizado, surpreso? Não. Mas ele fica feliz. E eu termino aqui com uma parábola. Uma parábola, não sei se é uma comparação, uma analogia. Um filho, um pai, que tem um filho, ele vê o filho caindo nos mesmos erros que ele mesmo às vezes caiu, né? Ou mesmo não tendo caído. Ele viu filhos de outras pessoas cometendo aquele erro antes, e ele vê o filho dele cometendo também. Ele fica triste, um pouco ofendido até, mas ele não fica horrorizado, porque ele já viu aquilo antes. Mas com certeza ele fica absolutamente feliz, grato, ele fica tremendamente agradecido, né? Quando aquele filho resolve fazer o caminho de volta, fala: pai, pequei, me aceita de volta. Fica ou não fica? Qualquer pai ficaria. Quem é pai aí sabe. Assim é com Deus, meu irmão. Deus, ele viu outras pessoas cometendo esse pecado que você cometeu. Uma coisa muito pior, viu? Até anjo pecando. Mas ele fica feliz quando você humildemente: Senhor, se queres, me cura. E ele te cura. E você está devolvido não só ao convívio, ao corpo místico de Cristo, mas você está devolvido à sua situação primordial de filho de Deus, feito para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, fazendo esse nexo com a quaresma, esse trecho ele é quase um convite a nós entregarmos as nossas mazelas, reconhecermos: Senhor, eu vim do pó, está aqui o meu pó, é o meu pó. Para o Senhor não é muita coisa, mas é tudo que eu tenho. Toma, me cure. É a oportunidade também, Alexandre, de nós adentrarmos nesta quaresma preparados, realmente sabendo o que é que nós queremos trabalhar, lutar, entrar numa via ascética durante esses 40 dias, trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós, um vício, trabalhar uma virtude. Então, seja o caminho também de uma boa confissão, não é? De uma boa confissão para ser purificado, para ser voltar àquela condição primordial que o Alexandre havia nos falado, de filhos de Deus. Então, Alexandre, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Por mim, eu dou por encerrado aqui essa nossa meditação. Tá bom. Eu não tenho mais nada a acrescentar, só agradecer, Jefferson, o convite. Foi meio que de supetão, mas é uma alegria estar aqui com você sempre. Né? A gente faz um esforço aí a mais e estamos aí. Né? E estamos juntos para as próximas. Né? E fica aí o convite para quem está nos assistindo, né? Seja agora aí, seja na gravação depois, que possa nos acompanhar todos os domingos nessas nossas reflexões dos evangelhos dominicais aí. Muito obrigado, Gerson. Obrigado a todos. Amém, Alexandre. Pessoal, bom domingo e até a próxima semana. Tchau, tchau. Com Deus.